Educação financeira é o tema do nosso Além da Notícia desta quarta-feira. Estou recebendo aqui o Álvaro Modernel. Eu estou encantado com tantos livros que você já escreveu. Vou tentar ir mostrando aqui. Olha, esse aqui é em braille. Quero ser mais rico. Qual a história desse livro aqui, Álvaro? Esse aí é o livro para o menor público que a gente trabalha em termos de idade. Isso é para crianças até 6 anos, não a partir de 6 anos. Isso a gente vai despertar, se você me permitir, só mostrar uma diferença básica, por exemplo. Todo livro, ele trabalha valores materiais... que você vire para frente ali daquela câmera. Valores materiais com valores não materiais. Então, um exemplo que eu gosto muito de colocar, esse aqui. Quero ter muitos brinquedos e amigos para brincar. Não basta eu ter os bens materiais. Se eu não tiver convívio com meus amigos, a minha riqueza, a minha prosperidade não é plena. Um outro que eu acho muito bacana... De onde vem essa sua preocupação constante? Eu estou percebendo uma virtude muito humanista em você. De onde vem essa preocupação? Eu acho que é de berço, né? Na verdade, a gente desenvolve por uma série de caminhos e é justamente essa abordagem humanista. Hoje, a educação financeira no Brasil e no mundo, ela se divide em duas correntes bem marcadas. A humanista, da qual eu me sinto um membro muito ativo na defesa dessa corrente, e a financista. Não estou dizendo que um é certo ou errado, cada uma busca no livro. A financista é aquela que ensina as pessoas a lidar com o dinheiro, a taxa de juros, a buscar o enriquecimento, a buscar a mais-valia do dinheiro. Isso não está errado, mas passa a ser errado quando você não suporta isso com o lado humano, né? Então, você colocar o dinheiro, sim, a serviço da sua qualidade de vida. E é isso que a parte humanista da educação financeira passa a colocar. Esse outro exemplo, por exemplo, quero ter uma casa grande e poder chamar de lar, né? E aí mostrar o que é a diferença. Uma casa grande tem o quê? Ela tem o quarto para cada um, tem o conforto, a garagem, uma piscina talvez, um pátio. Mas se não tiver o que tem um lar, que é o amor, o respeito, a união, a paz, aquilo lá, você não tem a prosperidade plena. Então são esses tipos de valores que a gente passa para as crianças associadas. E eu tive a alegria de ter esse meu livro selecionado pela Fundação Dorena Novil, que é a principal entidade que trabalha com assistência aos cegos e às pessoas com deficiência visual. Ele foi um dos 10 livros selecionados em 2011 para ser editado em braille, e é uma alegria para qualquer autor, para qualquer ser humano, realmente. Verdade. E privilegiando hoje essa classe tão grande no Brasil, que são as pessoas com necessidade auditiva, não é? O visual nesse caso, né? É, visual no caso também, claro. Me diga uma outra coisa, você disse que começou a se preocupar com a educação financeira com seus filhos e com seu filho, e a escreveu para ele. Isso, então vamos pegar aqui o Zequinha e a Porquinha Poupança, esse aqui. Opa, pode pegar. Então esses dois aqui foram meus 2 primeiros livros, o Zequinha e a Porquinha Poupança e o Paulino e Pé Amarelo. O primeiro foi para o meu filho, eu escrevi para ele, para ser a lembrancinha de aniversário dele, meu filho Léo, que hoje está com 12 anos. E aí, claro, se o filho ganhou, 1 ano e meio depois nasceu minha filha, a Lorena Paulina, os dois têm que ganhar também. Em seguida nasceu o segundo livro, que é o Paulino e Pé Amarelo. Então eles são fundamentos de educação financeira baseados naquelas fábulas, como a formiga e a cigarra, a galinha dos ovos de ouro, que sem falar de dinheiro, sem falar de números, você estimula as crianças a refletir sobre, por exemplo, a importância da poupança. Esse livro aqui, qual é o fundamento dele? Era um menino que tinha o desejo de ter uma coisa muito cara para os padrões da família, ele queria ter um cavalo. Só que a família não tinha condições. Então os pais deram o que de presente? Já que perceberam a associação, um animal de estimação. Lhe deram uma porquinha. Qual o nome da porquinha? Poupança. E aí os pais ensinaram a ele que, se ele cuidasse bem da sua poupança, à medida que ela fosse crescendo e ficando forte, ela poderia ajudá-lo a realizar seus sonhos. E a poupança cresceu, ficou forte e, com o passar do tempo, o Zequinha pôde realizar o seu sonho de adquirir o cavalo. Me diga uma coisa, já se falou mais de poupança no passado do que se fala hoje? Porque eu lembro no meu universo infantil ali, eu ouvia falar bastante de poupança, dessas porquinhas aí. Hoje eu ouço menos. Já se poupou mais antigamente? Eu acho que já se deu mais atenção à poupança nas suas miudezas, que era a moeda, né? Aí eu tenho uma briga particular, quem sou eu para brigar com uma instituição tão forte como o Banco Central, né? Mas o Banco Central, há alguns anos, empreendeu uma campanha de que as pessoas não entesourassem moedas, não guardassem moedas. E isso acabou enfraquecendo o hábito das pessoas, das crianças juntarem moedas em casa. Então foi isso. E eu acho que é isso. Aí eu digo, minha briga, o Banco Central tenha que produzir mais moedas, tem que colocar mais moedas em circulação e estimular as crianças a juntar moedas e de tempos em tempos trocar por dinheiro e levar para os bancos. Porque juntar é educar. Juntar é educar, e a poupança é a base da prosperidade.
né? E como é que você adquire o hábito de poupar? Juntando de grão em grão, juntando de moeda em moeda. Você sabe, é importante a gente distinguir bem isso. O juntar aqui no caso, o acumular aqui no caso, é uma questão de educação para a criança. Para ela saber que para ela conseguir alguma coisa, ela precisa ir se preparando para aquilo. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, nesse sentido, porque uma vez que a gente está falando aqui, é também para um público nosso, católico de igreja, e o juntar, o acumular na visão espiritual, muitas vezes, é algo que você não pode se apegar àquilo. Então, mas não é nesse sentido que a gente está falando, maneira hoje, que é alguma. no sentido de educar. Perfeito. Não é? Até porque na educação financeira humanista, a gente faz que uma parte daquilo que você acumula, que junta, você deve utilizar inclusive para fazer o bem, para ser solidário, né? Então, um dos objetivos de você juntar dinheiro é você realizar os seus sonhos, você realizar aquilo que você deseja, inclusive ajudar o próximo. Né? Agora, se você não tiver condições de ajudar, por exemplo, com 1 quilo de alimento, você pode dar solidariedade, você pode dar a mão amiga, mas se você não ajudar a colocar comida na mão do próximo, na mesa do próximo, talvez essa ajuda não seja tão efetiva. Então, o ideal seria o quê? Você dar, sim, o apoio espiritual, mas também, quando possível, dar o apoio material. Uma coisa bacana para a criança, para ensinar, é que faz parte da educação financeira infantil e que muitos adultos não sabem, é fazer escolhas. O que significa fazer escolha? Se eu quero alguma coisa que eu acho importante, eu tenho que renunciar a outra. Então, a criança que quer comprar um jogo, quer comprar uma bicicleta, quer fazer um passeio, ela, até conseguir aquele objetivo, ela tem que aprender o quê? A renunciar a algum gasto. Né? Então, se ela quiser juntar o dinheiro mais rapidamente para comprar a bicicleta, ela vai ter que, de vez em quando, abrir mão de comprar um sorvete. Ela vai ter que abrir mão, de vez em quando, de ir ao cinema, porque ela pode pegar parte daquele dinheiro e juntar no cofrinho. E é isso que os adultos têm que aprender. O dinheiro que nós temos, por mais abundante que seja, não importa se a renda é de 1.000, 5.000, 10.000 ou 30 mil reais por mês da família, ele é limitado. Os desejos, as oportunidades de gastar não o são. Então, se você não aprender a escolher, a priorizar aquilo que é mais importante, a primeiro pagar, atender aquilo que é necessário, para depois ir atrás dos desejos, vai haver um desequilíbrio. Né? Então, aquilo que é necessário não tem como você deixar de atender. Aquilo que é um desejo, você pode fazer isso. Mas você pode fazer as duas coisas. Como? Primeiro, atendendo o necessário com parcimônia, sem ser gastador ao extremo, fazendo escolhas, substituindo marcas, abrindo mão de alguma coisa. E, por que não, de vez em quando, também realizando uns desejos. Um desejo de viagem, um desejo de consumo, um desejo de ajudar o próximo. Importante essa sua visão, porque tem também aquilo que a gente já tem aquela frase clássica, a gente não pode fazer sempre as vontades, por exemplo, voltando aqui ao caso das crianças, as vontades de uma criança, de dar tudo para ela. Porque um dia, quando você disser não, vai virar uma guerra, ela não vai entender. Então, isto também é questão de educação. Sem dúvida. Como você está nos transmitindo aqui, é uma questão de educação, gastar com parcimônia, ter limites no gastar, abrir mão de algo hoje para eu ter isto amanhã, ter aquilo amanhã. Perfeito. Tudo isso é importantíssimo, porque a gente já sabe. Se você dá tudo para qualquer que seja a pessoa, se ela tem tudo ao alcance dela, a hora que quer, do jeito que quer, aquilo, ao invés de ajudar, vai destruir aquela pessoa. E aí, uma evolução natural do ser humano, né? Para a criança, você ainda consegue administrar. Para o adolescente, já é bem mais difícil. Então, aquela criança que for acostumada sempre com o sim, e atender os desejos de uma criança é bem mais fácil, inclusive financeiramente, do que o de um adolescente. Se o adolescente não se acostumar a receber um não de vez em quando, vai ser um problema dentro de casa. Imagina famílias que têm 2, 3 adolescentes. Não há salário, não há renda que suporte isso. Então, é sim muito importante. Vou dar um exemplo clássico, que alguns pais perguntam nas palestras, por exemplo, como lidar com a educação financeira dos meus filhos. Levo ou não levo meu filho para o supermercado? Leva. Deixa ele experimentar, deixa ele conhecer as diferenças. Aí, quando o filho começa a pedir muito, faz o quê? Dá um limite. Ó, você tem 10 reais para comprar o que você quiser. Faça exercícios para perceber. Quando a criança percebe que ela tem um valor à sua disposição e é um valor limitado, ela vai escolher, puxa, esse biscoito ou aquele? Esse chocolate ou o boneco? Então, quando ela se depara com essa escolha, ela naturalmente vê, puxa vida, meus pais também enfrentam esse tipo de escolha. Então, elas exercitam isso e, em primeiro lugar, você já limitou o valor, já se livrou de um problema. Segundo, deu a oportunidade para a criança pesquisar. Puxa, eu queria tanto esse biscoito, mas esse biscoito custa 8 reais. Aquele outro não é tão gostoso, mas custa 4.
Eu posso comprar aquele outro por 4 e ainda me sobram 6 para comprar alguma outra coisa. Você sabe que eu faço essa experiência com o meu de 8? E todas as vezes que eu vou ao mercado com ele, ele me pede algo diferente, eu digo. Às vezes eu compro para deixá-lo feliz. Na maioria das vezes eu digo, o dinheiro do papai hoje só dá para comprar essas coisas aqui. E aí eu percebo ele ficando, às vezes, triste. Mas ele já vai se habituando com isso. Pode ficar triste, mas se ficar consciente... Claro. Isso é educar. E dentro de mim, quando eu não posso dar algo para ele, mas me dá aquela dor interior, mas vem a certeza, mas eu também estou educando. Quem ama, educa. Né? Isso é aquela máxima que quando sai em Tiba, se não me engano, essa frase, e que é muito importante, sem dúvida. O amar não é apenas, o amar e o educar não é atender todas as vontades. É atender quando você pode e quando não puder. E se pode, né? E se pode. E às vezes, mesmo podendo, talvez não seja o caso de atender, até para que a criança saiba que nem sempre tudo que ela quer, ela vai receber. Álvaro, o dinheiro na Bíblia, nas religiões, está na Bíblia, está no Alcorão. Qual é a visão que você tem também e como você aborda essa questão? Eu falo com muita tranquilidade, porque eu estou, desde o ano passado, pesquisando, e até o final do ano nós vamos editar um novo livro, e que ele aborda o dinheiro nas várias religiões, na religião evangélica, no islamismo, na religião católica. Nós temos judeus colaborando nesse sentido também. Tem diferenças, né? Cada uma dessas religiões? Tem muitas diferenças. E a ideia que a gente quer é colocar as fontes dos próprios livros, né? Para não ficar uma suposição e de maneira alguma colocar o que é certo ou errado. O que a gente pode afirmar com certeza absoluta é que querer prosperar, querer ter riqueza, querer ter conforto, não é errado, não é pecado, não é ruim em nenhuma delas. Fazer mau uso do dinheiro, em qualquer uma delas pode ser condenado. Vamos buscar na essência das religiões. Qual é a essência das religiões? Fazer o bem aos próximos. Esse é o básico. E o dinheiro, você ter dinheiro, tendo dinheiro, não significa que você vai estar fazendo mal ao próximo. Agora, o dinheiro que é mal ganho. Se você ganhar o dinheiro de maneira ilegal, se você usar o dinheiro com uma soberba, isso sim, você talvez não esteja sendo um bom cidadão, para não falar de maneira bem ampla, em termos de maneira ecumênica, né? Bem colocado. Agora, você, inclusive a questão na Bíblia, a questão católica, né? Eu vou colocar as várias citações que existem que se estimula, sim, a prosperidade. Né? Ela é bem vista. O problema é que no Brasil, vamos falar um pouco específico no Brasil, houve uma mistura, houve uma má interpretação. Nos séculos anteriores havia uma presença muito mais forte da igreja no Estado. E a colonização brasileira, ela teve a parte religiosa uma influência muito forte do jesuíta, que, entre outras coisas, os jesuítas faziam votos de pobreza. Então, nisso acabou havendo uma mistura, uma má interpretação, dizer que você ser rico, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Né? Então, a gente sabe que até hoje nenhum camelo passou pelo buraco de uma agulha. Mas muitos ricos já foram para os céus. Por quê? Porque usaram o dinheiro para fazer o bem. Né? Então, você prosperar, você querer ter uma melhor qualidade de vida para os seus e para aqueles que, você ganham o dinheiro de maneira honesta, não há quem possa condenar isso por ótica alguma religiosa, inclusive. Claro, inclusive, qualquer pessoa que está agora nos acompanhando deseja isso, deseja ter uma melhor qualidade de vida, melhores recursos para oferecer à sua família, para oferecer aos filhos. Até para ser solidário, até para distribuir, até para fazer o bem ao desconhecido. E a Bíblia não condena isso. De maneira alguma. Então nós estamos fazendo um trabalho muito forte de pesquisa. Eu ainda não tenho muita coisa colocada, porque são pessoas representantes das diversas religiões que estão pesquisando isso nos seus livros próprios, né? E a ideia no segundo semestre a gente começar a reunir isso, mas a ideia é justamente desmitificar essa questão de que o dinheiro é inimigo da religião. Acho que a campanha da fraternidade de 1 ou 2 anos atrás tocou muito apropriadamente nesse tema, né? Que você não deve servir ao dinheiro. Né? O que significa? Você não abrir mão dos seus valores para ganhar dinheiro. Agora, o dinheiro pode servi-lo. Isso foi uma discussão muito bacana que aconteceu naquele ano, acho que foi em 2011, se não me engano, que acho que o lema era esse: você não deve pode servir ao Senhor e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. A Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Exatamente isso. Servir ao dinheiro é ruim. Agora, colocar o dinheiro como seu servo é muito bom. O que significa? Você pode usar o dinheiro, inclusive, para fazer o bem ao próximo. Né? Então, o servir ao dinheiro é você abrir mão dos seus princípios éticos, seria você deixar de ser honesto. Agora, ganhar dinheiro com o suor do trabalho honesto, ganhar dinheiro com inteligência, ganhar dinheiro com criatividade, isso não é nem errado e nem pecado. Você, consultor, já deve ter conhecido tantas histórias, tantas pessoas. Quero te perguntar,
o que você já conheceu de histórias de pessoas que fazem o bem com o dinheiro que têm? Como é que essas pessoas se sentem? Como é que elas vivem? Vou deixar para você responder daqui a pouquinho e quero só mostrar aqui mais um outro livro seu, O Poço dos Desejos. O que trata esse aqui? Esse aí trata justamente da questão as crianças que têm desejo de alguma coisa e o desejo, para se realizar, muitas vezes precisa de quê? De tempo, de esforço e, às vezes, algum dinheiro. Mas muitos desejos são passageiros, né? Então, esse exercício entre você testar se aquele desejo é verdadeiro ou não é muito bacana, é um exercício de educação financeira. Passe por uma vitrine e deixe de comprar aquilo que chama atenção naquele momento e tente comprar aquilo 2 dias depois. Metade dos desejos vão ficar para trás. Tem mais livros aqui do Álvaro que eu quero mostrar já na sequência aqui do nosso programa. Versinhos de Prosperidade, tem o Tesouro do Vovô. Já no próximo bloco a gente volta aqui conversando mais ainda sobre educação financeira.